Olá, meus alunos de Direito Constitucional, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando essa aula por alguns motivos de saúde, aí eu não vou poder estar presente na aula ao vivo, tá? Então, vou deixar o conteúdo gravado para que vocês assistam e continuem os estudos, tá? Hoje a gente vai falar um pouco, ainda continuando naquele nosso assunto anterior, sobre espécies normativas do artigo 59 da Constituição. Hoje a gente vai falar de uma única espécie e do seu procedimento, que são as medidas provisórias. As medidas provisórias, ela tem um procedimento específico, né? Por isso que nós falamos que se trata de um procedimento especial. Esse procedimento especial são ritos que fogem daquele procedimento ordinário que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, veja, por mais que ao final, depois da conversão, depois de votada, a medida provisória vai se tornar, vai ganhar vida como lei ordinária, o rito é esse chamado de rito sumaríssimo ou rito especial, né? Justamente para dar mais agilidade ao processo de votação dessa medida. Então, o que é essa medida provisória? É uma espécie normativa que quem edita é o presidente da República. Então, nesse primeiro momento, o ato inicial é do presidente da República. Só que imediatamente, e a palavra é bem literal, imediatamente, o Congresso Nacional precisa já receber essa medida provisória para dar o trâmite ao processo legislativo. Com relação à natureza jurídica da medida provisória, ela possui força de lei, é lei, até que acabe a sua vigência ou que venha a conversão em lei para tornar uma lei ordinária. Mas a essência, a natureza jurídica da medida provisória é uma lei. E nós a encontramos inicialmente lá no artigo 62. Então, todos os dispositivos, tudo que contém dentro do artigo 62 trata a respeito da medida provisória. Então, o que diz o 62? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Veja que não é qualquer matéria que pode ser submetida, e nem tudo pode ser submetido à medida provisória. Já já a gente vai ver o que não pode. Mas tem que estar presente dois requisitos aí, que é a urgência e a relevância. A relevância, a urgência do pedido, porque a situação se torna urgente, e a relevância diz respeito à importância, né, o interesse público dessa matéria que está ali sendo tutelada. Como é o caso agora das medidas provisórias que estão sendo editadas nesse momento de pandemia. Se vocês podem consultar lá no Congresso Nacional a quantidade de medidas provisórias que estão em trâmite. Então, nós temos algumas fases. A gente tem a fase de iniciativa, depois a gente tem a fase de apreciação dentro do projeto, né, o desenvolvimento, que é o processo legislativo propriamente dito, e por fim, a fase de promulgação ou sanção, a depender aí da espécie que foi convertida, né, do que foi aprovado. A iniciativa, então, ela é prerrogativa, né, ela é competência privativa do presidente da República, ou seja, só ele pode emitir uma medida provisória, tá? É poder exclusivo dele e discricionário dele. Isso está previsto no artigo 84 da Constituição, que diz assim: compete privativamente ao presidente da República editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Esse é um ato unilateral do presidente da República. E ele pode, se for urgente e relevante, ele pode editar qualquer medida provisória? Não. Existem limites para a edição de medidas provisórias. Tá lá no parágrafo 1º do artigo 62,
E vamos ler e à medida que formos lendo, a gente vai comentando. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativo a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Essas matérias, elas não podem ser submetidas aí, apreciadas por medidas provisórias, tá? Somente pelo trâmite normal no Congresso Nacional. Direito penal, processual, linha B, direito penal, processual civil, tá? Também são aí matérias que não podem ser apreciadas por medida provisória, por se tratar de competência exclusiva, tanto na linha A, na realidade todo o inciso 1 é competência exclusiva do Congresso Nacional, tá? Então, por isso que não pode ser submetido à medida provisória. C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e a carreira e garantia de seus membros. Os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e crédito adicionais e suplementares, ressalvo disposto no artigo 167, parágrafo 3º. Por quê? Conforme nós vimos lá atrás, quando falamos em tripartição dos poderes e competência, função típica e atípica, nós pudemos ver que as funções típicas do Poder Legislativo, tanto é emitir as leis, fazer as leis, quanto é fiscalizar o orçamento. Essas duas são medidas típicas e atípicas, funções típicas do Poder Legislativo. Por isso que qualquer coisa que envolva planejamento orçamentário não pode ser aí editado por medida provisória. Senhores, isso não quer dizer que questões de tributos não possam ser. Pode sim, está lá no parágrafo 2º. O tributo pode ser matéria de medida provisória, porém, ele não pode ser exigido imediatamente, ele só vai poder ser exercido no exercício fiscal do ano subsequente, né? No exercício fiscal subsequente, e não de imediato, por uma questão de segurança jurídica, né? E proteção dos bolsos do cidadão. Ainda continuando com relação às vedações, o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 62 diz que é vedado a edição de medida provisória que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Ou seja, não pode ser sequestrado aí os bens, né, os valores destinados a poupança, né, ou qualquer tipo de investimento financeiro. Houve aí não sei se alguns de vocês vão estar lembrados lá do Plano Collor, que nós tivemos um confisco aí de poupanças, entendeu? Então, justamente para evitar, é proibido o confisco justamente para evitar a medida provisória tratando dessa espécie de confisco, justamente para evitar a ilicitude e a proteção, e proteger, né, o direito à propriedade de todos os cidadãos. Inciso 3º, é proibida a emissão de medida provisória cuja matéria diz respeito à lei complementar. Porque a própria Constituição já disse que aquela matéria deve ser tratada por medida provisória. Aquela matéria deve ser tratada por lei complementar. Então, não faz sentido que uma medida provisória venha e discipline a matéria, por exemplo, parágrafo único do artigo 52, sendo que o parágrafo único falou que só pode ser por lei complementar e não por nenhuma outra espécie normativa, certo? Por isso que está ali expresso no artigo 62, no parágrafo 1º. E inciso 4, não pode ser objeto de medida provisória, matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ao veto. Ou seja, já tem um projeto de lei, ele já foi aprovado nas duas casas e ele está na mesa do presidente da República para ser votado. Então, não faz sentido uma medida provisória cujo projeto de lei já está
pendente de sanção a veto, certo? Então, essas são as limitações materiais, né, da medida provisória. Ou seja, onde o presidente da República não vai poder atuar aí exercer aí sua competência privativa de iniciativa de medida provisória. E os prazos? As medidas provisórias têm alguns prazos e não são só os de vigências, dizem respeito até a prazos procedimentais. Então, o primeiro prazo que todo mundo sabe, todos nós estamos cansados de saber, é o prazo de validade dessa medida provisória, o tempo em que ela vai estar viva, ativa, em vigor, produzindo efeitos. Então, esse prazo, inicialmente, é de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, mais 60 dias. Então, o máximo que uma medida provisória vai viger são 120 dias, não mais que isso. Certo? O que vai acontecer nesse tempo? O processo legislativo de conversão da medida provisória em lei. Quando ela adentrar de fato e definitivamente no mundo jurídico, ela vai entrar como uma lei ordinária. Certo? Então, tem todo esse prazo de 120 dias para que isso ocorra. E onde está escrito isso? No artigo 62, parágrafo 3º e 7º. As medidas provisórias, ressalvo o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto as relações jurídicas dela decorrente. Com relação a essa última parte, a gente vai ver mais ao final, quando chegarmos após o processo legislativo. Vamos ficar só com prazo por enquanto. Então, ainda tem 60 dias, mais 60 dias para vigir, contados a partir da data de publicação da medida. Parágrafo 7º, vem dar subsídio aí para prorrogação. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência da medida provisória que, no prazo de 60 dias, contados de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Ou seja, eu só posso ter uma única prorrogação, e pelo mesmo período. Por isso que a gente fala que a medida provisória, ela tem o prazo máximo de validade de 120 dias. Veja, e aí, se essa medida provisória for emitida ali em meados de novembro, sabendo que dezembro e janeiro é recesso, o que acontece? Continua o prazo a correr? Não. No caso de recesso do Congresso Nacional, há uma suspensão desse prazo, né, desse prazo de 20 dias, até voltar para o recesso. Tá bom? Isso está no artigo 62, parágrafo 4º. O prazo que se refere ao parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso. Então, não vai ser um prazo contínuo, há uma suspensão na sequência. E o artigo 62, parágrafo 6º, perdão, eu errei aqui, mas é o parágrafo 6º, o texto está correto, mas no slide eu coloquei parágrafo 4º, mas é o parágrafo 6º. Fala do sobrestamento. O que acontece? Às vezes, né, o Congresso e o Executivo, né, não estão falando a mesma língua. E para evitar que um Congresso se torne obsoleto, para evitar que o Congresso deixe de agir para fazer com que a medida provisória morra, né, ou seja, deixa de atuar, há esse parágrafo 6º no artigo 62, que diz assim: se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, lembra, lá no começo, no caput do 62, fala, vai ser emitida a medida provisória pelo presidente da República e imediatamente encaminhada ao Congresso Nacional. Então, quando chega no Congresso Nacional, tem 45 dias para ser colocado em votação. O que acontece se isso não ocorre em 45 dias, né?
Se não há apreciação, entra em regime de urgência e subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que se estiver tramitando. O que isso quer dizer? Que se passou 45 dias, nada foi feito pelo Congresso Nacional, as pautas do Congresso, de ambas as casas, tanto da Câmara quanto do Senado, elas ficam sobrestadas, ou seja, suspensa. Né? Ela bloqueia a pauta, a agenda das casas, até que essa medida provisória seja votada, até que dê o trâmite a essa votada. Então, a Câmara e o Senado não podem fazer mais nada senão a deliberação sobre a medida provisória, tá? Por isso, esse artigo justamente tem a finalidade de evitar aí o ócio por parte do Legislativo. E aí, coloquei um gráfico para vocês sobre esses prazos, resumindo, né, a medida provisória, os prazos da medida provisória, eles são, né, de 60 dias, podendo ser prorrogáveis por igual período uma única vez. Né? E esse prorrogamento aí é automático, não precisa de requerimento nem nada, se não houve o término da votação, né, já há a prorrogação. O que acontece? Olha o outro prazo, diz 45 dias. Para quê? Para que ela vai entrar em regime de urgência dentro do Congresso Nacional, dentro da pauta do Congresso. E o que acontece com esse regime de urgência? O que isso significa? Significa que eu tenho um travamento da pauta do Congresso. Então, vai travar na Câmara, né? Veja, não é concomitante. Como o projeto sempre vai iniciar na Câmara e depois a gente tem a revisão pelo Senado, deu 45 dias, não apreciou na Câmara, travou a pauta da Câmara. Travada a pauta da Câmara, tendo a deliberação e assim que é enviada ao Senado, vai travar a pauta do Senado, porque a Câmara lá atrás não cumpriu os prazos de 45 dias para iniciar as deliberações. Então, trava a Câmara, a pauta das duas casas, porém, não ao mesmo tempo, tá? Primeiro vai travar a da Câmara, depois que ela deliberar e enviar para o Senado, abre a pauta da Câmara e trava a pauta do Senado. E quando há a liberação dessa pauta? Com a votação, com o decurso do prazo da medida provisória, ou ainda com a revogação da medida provisória por uma outra MP. É o que pode acontecer, né? A MP, ela pode perder o prazo de validade, então ela perde a vigência e eficácia e ela não tem mais tramitação no Congresso. Ela pode ser revogada pelo próprio presidente da República por outra MP, lembrando que a revogação só se dá por meio de leis de mesma natureza, né? Ou quando há a votação, há a liberação da pauta. Tá? Sempre esses prazos vão contar a partir da publicação e vão ser suspensos no recesso. Quando não há suspensão, se houver uma convocação extraordinária do Congresso Nacional aí para votação, tá? Então, nesse caso aí, os prazos vão continuar contando se houver essa convocação. Aí, via de regra, 60 dias mais 60 dias, 45 para liberar a pauta e após esses 45 dias, a medida provisória, que já é urgente, entra em regime de urgência, mas regime de urgência legislativo, dentro do procedimento para a produção, aí para apreciação da medida provisória. E aí vamos aos procedimentos, tá? Qual que é o primeiro passo da medida provisória? A publicação. Quem publica? O presidente da República.
Então, ele faz o texto da medida provisória e ele publica no Diário Oficial da União. Tá? Aí, nesse período, né, que ele publicou, né, ali conta todos os prazos relativos à medida e, subsequentemente, tem que já enviar ao Congresso Nacional. Tá? Depois, a partir desse momento que chega lá no Congresso Nacional, tá? Há 6 dias que podem ser oferecidas emendas à comissão que vai apreciar essa medida provisória. Então, durante 6 dias, fica em aberto quem pode oferecer emenda. Qualquer integrante ali da casa iniciadora. Lembrando, qualquer integrante, desculpa, da comissão mista. Tá? Então, vai para o Congresso, o presidente do Congresso forma uma comissão mista, e essa comissão mista vai apreciar essa medida provisória, que é o próximo passo. Essa comissão mista, ela é formada por 12 senadores e 12 deputados, por isso mista, tá? Qual é o objetivo dela? Analisar previamente pressuposto constitucional, ou seja, pressuposto de validade formal da medida provisória, se o texto não contraria a Constituição, e se há aquela questão de urgência e relevância prevista no caput do artigo 62. Se não houver isso, a própria comissão pode rejeitar de plano a medida provisória, aí ela vai ser arquivada. E ver também as questões de mérito com relação à adequação financeira, se há orçamento, se há previsão orçamentária para isso. Parágrafo 9º do artigo 62. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. A comissão é mista, porém a votação é separada. Tá? Então, quem faz a apreciação, tá, da medida provisória são as comissões. Tá? E depois dessa apreciação é que vai ser encaminhada para cada uma das casas a efeito aí de votação. Na sequência da discussão anis, do texto do relator, das emendas propostas, né, a comissão vai votar. Veja, essa votação da comissão é antes da votação de cada uma das casas. Ela ocorre dentro da comissão para decidir algumas coisas. O que ela pode decidir? Né? Na realidade, ela vai emitir um parecer através dessa votação. Tá? O que vai constar nesse parecer? Ela pode concluir que a MP deve ser aprovada, né, da forma como o Poder Executivo editou. Ela ainda pode concluir que, não, aquela matéria tem que ser, deve ser aprovada, mas não daquele jeito, e propõe um novo projeto. Tá? Então, não é mais a íntegra da MP, é a MP já com emendas. Quando você emenda, aí ele já não é mais a medida provisória, já se tornou um novo projeto. O que nós chamamos de projeto de lei de conversão, PLV. Não é PLC, porque PLC é projeto de lei da Câmara, tá? É PLV, projeto de lei de conversão, onde eu quero converter a MP em lei ordinária, porém, não é o texto original da MP que eu quero converter, é um texto aí proposto pela comissão mista. Então, aprova integral, a comissão pode emitir parecer aprovando integral o texto da MP, sem nenhuma alteração por parte da comissão, sem nenhuma emenda, do jeito que o presidente mandou. 2, pode aprovar, mas apresentando um novo projeto, né? Então, não vai ser mais o texto original da MP, há uma alteração. Quando há uma alteração, eu chamo de projeto de lei de conversão. Ou ainda, pode rejeitar toda a matéria, né, da MP, só que aí ela não vai arquivar
se ela rejeitar toda a matéria, vai encaminhar lá para apreciação do plenário da Câmara. É a Câmara que decide se rejeita ou se aprova, tá? Nesse momento, a comissão só vai fazer o parecer, né? Só o que ela acha que deve ser feito. Senhores, por que existem as comissões? Elas existem justamente porque as matérias tratadas no Congresso Nacional e nas respectivas casas são muitas e ao mesmo tempo. Não dá para apreciação de todos ao mesmo tempo dos 513 deputados e dos 81 senadores. Por isso que se reparte em comissão, assegurada a representatividade, para que haja maior agilidade no processo legislativo. Depois que a comissão analisa essa matéria, ela vai para a Câmara dos Deputados, né, onde sempre vai se iniciar aí o processo legislativo. Isso está lá disposto no artigo 62, parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Veja que no caso de lei complementar e lei ordinária, ela pode ter a iniciativa pode ser iniciada no Senado quando o projeto-lei é de iniciativa do Senado. Então, vai começar por lá. Mas aqui não há possibilidade, sempre vai começar pela Câmara dos Deputados. O quórum de deliberação é sempre maioria simples, respeitada, é óbvio, a maioria absoluta para a instauração ali da deliberação. Ou seja, a sessão de votação tem que estar presente a maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos membros da casa. Para a aprovação da medida provisória ou do PLV, do projeto-lei de conversão, eu preciso de maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes. Esse quórum, como ele pode votar? Ele pode rejeitar a medida provisória ou projeto-lei, aí vai arquivo. Não segue, além de arquivar, a MP que estava em vigência perde, que estava em vigor, perde a sua vigência, né? E ela é de plano aí revogada. B, pode ainda, na Câmara dos Deputados, aprovar na íntegra a MP ou o projeto de conversão, sendo remetido ao Senado. Então, aprovou a MP ou o PLV, vai para o Senado. Chega no Senado, vai ser votado novamente o mesmo quórum de votação, maioria simples. E o que o Senado pode decidir? Vamos lá, eles podem ter algumas opções. Primeiro, pode rejeitar de plano tanto a medida provisória quanto o projeto de lei de conversão. Rejeitando, vai para arquivo e suspende não, né? Revoga aí a eficácia, deixa de viger a medida provisória. Ou ainda, o Senado pode aprovar a MP, né? Íntegra MP. Porque se a Câmara aprovou a MP e não o projeto, então o Congresso o Senado vai aprovar a MP. Se tudo que foi aprovado na Câmara e no Senado foi a medida provisória integralmente, da forma como o presidente propôs, aí não há necessidade de veto, porque é um texto do presidente. Então, ele sabe o que ele colocou lá. Aí vai direto para a promulgação, certo? E a promulgação pode ser feita pelo próprio Congresso Nacional. No entanto, se o que foi aprovado foi o projeto de lei de conversão, ou seja, o texto da medida provisória com emendas alterado, aí o presidente precisa saber o que foi alterado. Então, tem que ir para a sanção. Resumindo, se o que foi aprovado foi a medida provisória na íntegra, vai direto para a sanção pelo presidente do Congresso. Se o que foi aprovado foi o projeto de lei de conversão, ou seja, o texto da medida provisória com alterações, ele tem que ir para a sanção ou veto do presidente primeiro. Ainda pode, ainda pode não, sempre que houver emendas, né, por parte do Senado, o que acontece?
o texto, tanto da medida provisória ou do projeto-lei de conversão, eles podem ser emendados pelo Senado agora, não pela Câmara também, mas agora pelo Senado. Sempre que houver emenda, tanto ao texto de conversão quanto aí a medida provisória, tem que voltar para a Câmara para ser apreciado. Veja, o que retorna à Câmara é só a parte emendada e não o texto integral. Tá? O texto integral pode seguir aí para promulgação, para sanção, a depender aí da natureza do que foi aprovado. Retornando para a Câmara dos Deputados, eles podem, a parte rejeitada, a parte emendada, perdão, retornando a parte emendada, a Câmara dos Deputados pode rejeitar a emenda, tá? Se for rejeitada a emenda de medida provisória na íntegra, vai para a promulgação. Se for rejeitada a emenda de projeto de lei de conversão, vai para a sanção presidencial. Ou a Câmara dos Deputados pode acatar a emenda, também seguindo o mesmo trâmite, tá? Ou seja, aceitando a emenda vai para a sanção presidencial. Ou ainda, eles podem rever tudo e falar, quer saber, vamos arquivar tudo de uma vez e não ter mais, e arquiva a medida provisória e o projeto-lei. Certo? Então, são essas as hipóteses aí de quando a matéria retorna para a Câmara. Lembrando sempre que se a matéria retornar à Câmara, a decisão final é da Câmara, não é do Senado, sobre a matéria emendada. Aí, feito isso, nós vamos para a promulgação. A promulgação é quando a medida provisória não sofreu nenhuma alteração durante o projeto, durante esse processo legislativo, tá? Se ela não sofreu nenhuma alteração, eu promulgo. E quem é que promulga? O presidente do Congresso Nacional, tá? É ele que vai promulgar, assinar a promulgação. Lembrando que texto de medida provisória não é submetido à sanção ou veto presidencial, justamente porque a matéria ali foi por ele elaborada, por ele produzida. Se eu estou diante de um projeto de lei de conversão, ou seja, houve alteração no texto original da medida provisória, tá? Aí tem que ser enviado ao presidente da República para que ele sancione ou vete dentro dos prazos estipulados por lei. Nós vamos ter uma aula específica só sobre sanção e veto posteriormente na próxima semana, né, quando vamos falar de processo legislativo ordinário. Então lá eu vou falar as especificidades da sanção ou veto. Mas o presidente ele pode sancionar de plano, vetar totalmente o projeto de lei de conversão ou pode aprovar parcialmente. Quando o presidente ele sanciona, já publica, promulga e publica. Quando ele veta parcialmente, a matéria que não foi vetada pode ser promulgada, e a matéria que foi vetada retorna ao Congresso Nacional para que eles deliberem sobre o veto, sobre aquilo que foi vetado. Ainda pode ter um veto total. Nessa circunstância também retorna toda a matéria, não há possibilidade nenhuma de promulgação, porque foi vetada pelo presidente da República, retorna toda a matéria para o Congresso e ali eles vão votar as razões do veto. E, votando as razões do veto, eles podem derrubar o veto por maioria absoluta dos membros aí do Congresso Nacional. Mais adiante, após aí a apreciação do Congresso Nacional do veto, a sanção não, a sanção já vai para a publicação do veto.
rejeitando, havendo a rejeição do veto, tá? Vai para publicação, tá? Agora, se aceitar o veto, vai para o arquivo. Ocorre que lá no processo legislativo, nos trâmites, nos vários momentos em que a medida provisória ela é votada para a Câmara e pelo Senado, então, casa iniciadora, Câmara, tem a votação. Casa revisora, Senado, tem a votação. Se tiver emenda, volta para a casa iniciadora, a Câmara, então tem uma votação. Nesses momentos de votação, a matéria pode ser rejeitada por completo. Sendo rejeitada por completo, a MP é arquivada e há uma consequência desse arquivamento. Essa consequência está prevista no artigo 62, parágrafo 10. Diz assim: é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Então, lembram-se o que é sessão legislativa? É aquele período de 1 ano. Cada legislatura é composta por 4 sessões legislativas. Sessão legislativa é aquele período ali de 1 ano que compõe a legislatura. Então, se foi se foi rejeitada a medida provisória naquela sessão legislativa, é proibida, é vedada a sua reedição na mesma sessão legislativa. Então, só vai poder emitir uma nova medida provisória ali daqui 1 ano. Tá? Ou, se no caso perdeu a sua eficácia, também não pode editar uma outra medida provisória na sequência, mesmo porque aí perderia a razão de ser do processo legislativo especial da medida provisória. Então, se ela perde a sua eficácia, ou seja, não foi votada no prazo de 120 dias, ou se ela é rejeitada, só poderá ser apreciada ou reeditada uma nova medida provisória no ano subsequente. Senhores, nada impede que nesse intermédio seja apresentado um projeto-lei assemelhado àquela medida provisória. Se houver aprovação do projeto-lei, rejeição ou perda da eficácia da MP, o Congresso Nacional detém uma prerrogativa de disciplinar, por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes de sua edição. Ou seja, durante o período em que a MP ficou vigente, ela gerou relações jurídicas, ela gerou direitos, ou extinguiu direitos, entendeu? Ela houve consequências jurídicas durante o período de validade, de vigência daquela lei, certo? E se ela perdeu a sua eficácia, ou se ela foi rejeitada, as relações jurídicas continuam. Cabe ao Congresso Nacional dizer como vão ser aquelas situações, aquelas relações jurídicas dali por diante. Né? Então, tem que haver uma regulamentação dessas relações jurídicas. Quem regulamenta essas relações jurídicas que foram formadas a partir de medidas provisórias que perderam a eficácia, né, ou foram rejeitadas, é o Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo. Isso está no artigo 62, parágrafo 3º. Tá? As medidas provisórias poderão ser, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, devem o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. A competência aí é do Congresso e não do Executivo. Não se materializando a edição do referido decreto legislativo no prazo de 60 dias, olha mais um prazo. O prazo de 60 dias para emissão de decreto legislativo pelo Congresso Nacional. Tá? Decreto cuja finalidade é
regulamentar as relações jurídicas adquiridas ali, formadas a partir da vigência da MP. Se não houver essa emissão desse decreto no prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas durante o período da vigência conservam-se regidas pela MP. Então, veja que a MP, ela não sai de plano. Se ela perdeu a eficácia por lapso temporal ou por ser rejeitada, ela não sai de plano do ordenamento jurídico. Ela ainda fica lá. Ela fica lá até 60 dias para que venha um decreto regulamentando, e se não vier um decreto regulamentando, ela vai continuar existindo para que ela reja as situações jurídicas que foram formadas no momento de sua vigência. Isso está no artigo 62, parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Então, não há uma retirada, a MP não perde a validade jurídica, ela não perde a sua qualidade de pertencimento ao ordenamento jurídico. Ela continua dentro do ordenamento jurídico só para compor aquelas relações jurídicas formadas na sua vigência. Agora, se houver um decreto legislativo regulamentando essa situação, a MP não vai mais poder ser aplicada. Aplica-se aí o decreto legislativo. Cabe destacar ainda que aprovado o projeto de lei de conversão ou a medida provisória, mantém-se em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, durante todo o período aí em que há o trâmite, a medida provisória, mesmo que for alterada pelo projeto, ela mantém-se em vigência da forma integral. Isso está no parágrafo 12 do artigo 62. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor, até que seja sancionado ou vetado o projeto, tá? Então, continua em vigor aí a medida provisória, até que o projeto de lei de conversão seja aprovado. Seja sancionado, seja promulgado. Ou vetado. Aí, por fim, eu coloquei um esquema para vocês no último slide, para que vocês possam ter uma visão geral, né, da medida provisória. Assim, em linhas gerais, fora esses detalhes que eu contei para vocês. O presidente emite a medida provisória através de diário oficial, imediatamente é enviado à Câmara dos Deputados e ao Senado, né, ou seja, ao Congresso Nacional, para que seja feita, seja apreciada pela comissão mista. Sendo apreciada, ela vai emitir um parecer, esse parecer vai para a Câmara vai votar sobre o parecer, sobre o texto da medida provisória, sobre o texto do projeto de lei de conversão. Se rejeitar qualquer um desses, vai para arquivo. Se aprovado, tanto a medida provisória ou o projeto de lei de conversão, encaminha-se ao Senado. Encaminhando-se ao Senado, ele vai pôr em votação que ele pode aprovar o texto, o que foi mandado do jeito que está, ele pode emendar. Se emendar, volta para a Câmara dos Deputados para que seja votada novamente somente a emenda. Se aprovado pelo Senado, vai para o presidente, que, se for medida provisória, vai promulgar, se for projeto de lei de conversão, vai sancionar ou vetar. Se for vetado, volta o veto para o Congresso Nacional apreciar o veto. Tá? A matéria emendada que voltou para a Câmara dos Deputados, uma vez votado, vai direto para o presidente da República para que ele sancione ou vete, certo?
Bom, queridos, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Peço que deem uma lida no artigo 62. Essa aula foi só sobre o artigo 62, né? Para que vocês vejam as especificidades. Peço também que vocês consultem o site do Congresso Nacional, o site do Senado e o site da Câmara dos Deputados, que lá tem todos os resumos sobre processo legislativo, para que vocês possam compreender melhor a matéria, tá? Agradeço muito aí a compreensão de vocês e a participação de vocês em minhas aulas e o aprendizado, tá? Muito obrigado, se cuidem e fiquem em casa. Um beijo. Tchau.